Bom dia a todos. Antes de mais, agradeço ao município o convite. Agradeço também a fantástica recepção, com uma audiência tão preenchida. Muito obrigado. Vou tentar então falar um bocadinho sobre como os livros podem ser efetivamente palcos para promover a inclusão. E começo por tentar que pensem um bocadinho sobre esta história, os Três Porquinhos. Não há história mais conhecida, ou será das histórias mais conhecidas. Pensem um bocadinho nas experiências que já tiveram com esta história e nas experiências que podem promover aos vossos alunos. O que é que pode um dos vossos alunos, uma criança com quem vocês trabalham ou que conhecem, aprender com esta história? E se for uma criança que tem necessidades educativas especiais, o que é que pode esta criança aprender? Como é que podem os nossos alunos, as nossas crianças, participar em atividades de literacia em torno desta história? E se forem os nossos alunos ou as nossas crianças com necessidades educativas especiais? Acho que rapidamente percebemos que os benefícios, as vantagens desta história e de todas as outras não serão muito diferentes entre as crianças sem e as crianças com necessidades educativas especiais. E mais importante do que isso, acho que rapidamente percebemos, porque já sabemos que todas as crianças têm direito e devem ter direito ao acesso à história, à cultura, às experiências precoces de literacia, às experiências de literacia emergente, porque certamente, como já foi aqui falado anteriormente, isto vai facilitar o seu percurso educacional, seja ele qual for. O que é que aprende a criança com uma história? Já sabemos que as histórias são fantásticas ao nível do desenvolvimento da comunicação, da linguagem e da fala. E desenvolvem imensas competências fundamentais para o sucesso na aprendizagem da literacia. E o sucesso na aprendizagem da literacia estará depois relacionado com o sucesso académico, no geral, e com um conjunto de competências sociais e emocionais que já aqui foram faladas e que, se forem facilitadas nos primeiros anos, tudo será mais fácil. Desenvolvem também um conjunto de competências muito importantes noutras áreas do seu desenvolvimento, desde a relação com os outros, até competências motoras finas, porque é preciso aprender a virar páginas, competências sensoriais, porque há livros que oferecem outras sensações além das visuais, portanto texturas, já há livros que até fornecem cheiros, a resolução de problemas e, muito importante, o saber estar numa atividade com outras pessoas e o pertencer a um grupo onde todos podem estar incluídos. As histórias proporcionam um contexto de inclusão fantástico. A nós, profissionais que trabalhamos com crianças, o livro representa também um conjunto de outros benefícios, porque é uma ferramenta acessível, é uma ferramenta que nos coloca num contacto próximo com a criança, é uma ferramenta que podemos repetir e repetir o seu uso, o que a torna muito eficiente, porque as crianças gostam da leitura repetida da mesma história, extremamente portátil, vai connosco para qualquer lado. O meu carro está cheio de livros porque eu trabalho um pouco com itinerância e ter livros no carro é logo ali um recurso valiosíssimo. E depois, porque a minha formação de base é terapia da fala, os livros são também fundamentais para ajudar a criança, de uma maneira funcional e natural, e desde a idade mais tenra, a perceber esta relação entre linguagem oral e literacia. Linguagem oral e aqueles símbolos que depois os meus pais, os meus professores, os meus educadores vão escrevendo no quadro ou num papel, ou que eu vou vendo num cartaz e que são então a escrita. Esta relação que nós damos muitas vezes por adquirida tem que ser estabelecida pela criança e será mais facilmente se o for de forma funcional, de forma natural e com experiências significativas, tais como as que proporcionam um livro como Os Três Porquinhos. E aqui o encadeamento parece que está mesmo bem organizado, porque há muita informação, muita investigação que nos diz que para trabalhar temas sensíveis, temas abstratos, o livro infantil ou infanto-juvenil pode também ser um recurso inestimável. Este é um programa que infelizmente não está disponível porque a empresa que o produziu já não está operacional, que é o Oscar Fields, que através de histórias adaptadas, é aquilo que eu venho cá falar, explorava de forma simples, estruturada e acessível as 4 emoções que alguns autores consideram básicas. Portanto, a tristeza, a raiva, a alegria e o medo. E ilustra como, mesmo temas abstratos e difíceis de explorar com crianças, porque emoções é algo tão complexo, podem ser feitas com livros e, se conseguirmos proporcionar experiências de literacia acessíveis e desenhadas de forma universal, conseguiremos chegar à maior parte das nossas crianças.
Há inúmeras vantagens, então, em utilizar livros, mas temos que fazer uma boa seleção. Quais são as melhores histórias? Isto não há uma resposta fácil, portanto. Dependendo do nível de desenvolvimento da criança, poderemos escolher histórias mais ou menos apropriadas ao seu perfil. Desde a criança mais nova, um explorador que ainda reage de forma muito sensória ou motora àquilo que o mundo tem para oferecer, até crianças mais velhas e que já são leitores iniciais. Portanto, neste contínuo, percebemos que estas crianças que estão nesta fase de exploração sensório-motora precisam de livros-objeto, livros que se podem manipular, que se podem sentir, que se podem pôr na boca e, claro, que podem ser utilizados de forma interativa, repetida e com ritmo. Mas os leitores iniciais também gostam de livros interativos e livros com ritmo e livros que promovem a interação. Há determinadas características que são interessantes porque estaremos também ali a facilitar depois a aprendizagem da literacia, nomeadamente livros que têm muitos verbos de ação, muitos nomes, substantivos contextualizados, e nós vemos editoras que fazem isto brilhantemente, que têm imagens e a palavra está escrita no sítio certo e a criança que não sabe ler parece que está a ler. Livros com onomatopeias, livros em que aquilo que está escrito eu posso traduzir através da ação. Um dos critérios importantes para selecionar uma boa história, para uma boa experiência de literacia, é o desenvolvimento, não é, da criança. Mas há outros critérios. Há aqui outra espiral. Esta, apresentada por Rigolet, que nos diz que a criança muito pequena, o tal explorador, precisa de livros de confirmação. Livros muito simples, aqueles livros para o bebê, que nos dizem o que é que há no mundo e dão um nome às coisas que há no mundo. A fotografia do cão, a fotografia do pai, a fotografia do carro. Livros que confirmam o que a criança está a aprender sobre o mundo. Mais para a frente entram então os livros de informação. Livros que expandem o conhecimento que a criança já tem do mundo. Já foi à praia e então passa a perceber que na praia há areia, há o mar, há caranguejos, há peixes. Que na praia há o nadador do Salvador, há as bandeiras. Portanto, expandem o conhecimento além da experiência direta que a criança tem. Lá em cima, no topo, temos livros de fantasia. Nós não estamos à espera que uma criança que não conheça um gato, que não saiba o que é um gato, que não tenha um conceito de gato, vá perceber, na sua plenitude, a ideia do gato das botas. Ou seja, livros de fantasia são aqueles que imaginam e recriam aquilo que a criança já consegue, já conhece do mundo. E depois muitos outros critérios que a Rigolet nos apresenta e que nós devemos pensar quando estamos a escolher livros para diferentes públicos. O tamanho. O tamanho é importante se eu estou com uma criança individual ou se eu estou com um grupo. Mas o tamanho é importante se eu estou com uma criança que tem necessidades educativas especiais ao nível da visão. O material. É importante para um bebê um livro manipulável, de plástico, de madeira. Mas se eu tenho uma criança com paralisia cerebral, com dificuldades na motricidade fina, é interessante pensar num livro em que virar a página seja mais fácil do ponto de vista motor. Ou num livro que esta criança que tem multideficiência possa colocar na boca, possa apertar, possa experimentar com as ferramentas e os canais de receber a informação que tem ao seu dispor. Agora refletimos, temos aqui a imagem da Torre de Babel sobre esta questão de, então, como é que crianças com desafios na aprendizagem, com questões na comunicação, podem ter acesso ao livro. Faço convosco um exercício. Este é um símbolo, para mim, muito simples. Comunica uma mensagem muito simples. Eu gostava que vocês pensassem, o que será que isto quer dizer? Não é assim tão complicado. Vou dar um bocadinho outro símbolo que também é extremamente claro para mim. Quando eu desenho este símbolo, eu tenho consciência das minhas capacidades, das minhas leituras, e como tal, para mim isto é muito claro. Agora vou facilitar a vossa tarefa e vou dar mais informação e já começam a perceber. É o símbolo da casa de banho dos senhores e o símbolo da casa de banho das senhoras. O que para nós é óbvio, não é necessariamente óbvio e lido da mesma forma para uma criança que por algum motivo não acede à informação da mesma forma que nós. E é nisto que nós temos que pensar quando estamos a criar experiências de literacia para chegar a todos. Este é outro engraçado. Isto também é muito engraçado e tem muito humor e até é bastante artístico. E para uma pessoa com determinadas experiências, determinado conhecimento do mundo e determinadas competências ao nível da representação simbólica, isto é legível. Agora, se eu apresentar isto a um conjunto de pessoas adultas e cheias de competências que eu conheço, mas com déficit intelectual, há grandes probabilidades que eles entrem na porta errada. E a questão é esta. Quando eu quero desenhar experiências de literacia universais e acessíveis
a todos, vamos dizer o todos entre aspas, porque infelizmente os 100% de acessibilidade acho que é utópico, eu tenho que pensar na ótica do leitor. Não na ótica da minha experiência com este livro, da minha experiência passada, mas como é que eu vou fazer com que isto seja efetivamente legível por diferentes públicos. Outro exemplo engraçado, e uso aqui uma analogia, que é uma equipa que trabalha com visão, em Coimbra, usa que é quando uma criança cega entra numa biblioteca. Se essa biblioteca não tem livros adaptados com braille, então é quase como se todos os livros tivessem as páginas em branco. Não na mesma ótica, mas diferentes tipos de crianças com diferentes tipos de necessidades educativas especiais poderão ter esta sensação. Se eu não consigo promover uma experiência significativa e acessível, se calhar a experiência de literacia que eu estou a promover com o meu grupo de alunos pode, para alguns, ser desprovida de significado. A equipa é o CAIPDV, que tem este blog e o projeto OLEC, Oficina de Literacia Emergente na Cegueira. Histórias adaptadas é então aquilo que nos pode ajudar a criar este tipo de experiências. Histórias adaptadas não é o objetivo de substituir o formato tradicional do livro. O livro deve ser utilizado. Portanto, o objetivo é promover a participação, incentivar a participação e a compreensão daquele conteúdo ao maior número de alunos possível. E baseia-se neste pressuposto. A Patty King de Bonn foi a pessoa que há algum tempo atrás, já há bastante tempo atrás, na verdade, começou a falar desta questão das histórias adaptadas. Nenhuma criança é tão deficiente que não pode ter acesso a experiências de literacia significativas. Isto não quer dizer que todas as crianças vão aprender a ler e a escrever. Quer dizer que vamos promover experiências de literacia que tenham relevo e significado para todos. E isto é um direito de todas as crianças. Vemos aqui um livro, um vídeo, que nos mostra uma criança que ainda não sabe ler, mas que está efetivamente a participar numa atividade adaptada de literacia. O livro original é A Ovelhinha da Amelã, da Calandraca, e ele está já a mostrar um conjunto de comportamentos de pré-leitura e a fazer efetivamente a leitura de algumas palavras. Qual é o título da história? Bem, Ovelha da Amelã. É uma ovelha ou é uma ovelha pequenina? Ovelha pequena. Então como é que se chama? Ora, lê bem. Lê lá, nas palavras. História. Não é, é aqui. Desculpa. É uma... Ovelha. Lê tudo. Ovelhinha da Amelã. Boa, podes abrir a primeira página. Ora, lê então, essa história fala de quê? O menino pediu. Ei, ovelha da Amelã. E a ovelha respondeu. Lê lá. Para que queres a minha mãe? E para que era? O menino respondeu. Para fazer um casaquinho e ficar quietinho. Boa, podes tocar no casaquinho. Portanto, vimos ali um conjunto de comportamentos que já aqui foram falados, que mostram competências de pré-leitura e, em alguns casos, havia uma leitura global a algumas palavras. Quais são os objetivos das histórias adaptadas? Todos estes, eu resumo e digo, é promover a participação ativa e promover o acesso a experiências significativas de literacia a todas as crianças. Obviamente, que ao fazer isso, estamos a construir com a criança um conjunto de competências de literacia emergente e, em alguns casos, há até um ensino incidental da literacia. Vemos agora um segundo vídeo de uma criança que tem 4 anos, com uma perturbação do espectro do autismo, que acabou por aprender a ler sozinha, precisamente por ter tanto acesso a este tipo de experiências. Oh, não! Ainda mais triste. Faz lá uma cara ainda. Portanto, esta criança foi para a escola, continua a ter uma perturbação de espectro do autismo, como acontece, todas as pessoas têm uma perturbação de espectro do autismo, mas vai para a escola cheio de bagagem, cheio de experiências e, efetivamente, já a aprender a ler e a escrever. Aquilo que parecia muito negativo, que é receber uma criança com perturbação de espectro do autismo na minha sala de aula, passa a ser muito positivo, porque eu recebo uma criança com uma perturbação de espectro do autismo, mas mais, é uma criança que já sabe ler. Ups. Portanto, que adaptações é que podemos fazer? Que adaptações é que podem ser feitas ao livro no seu formato original para o tornar mais acessível?
A seleção da história é fundamental. Escolher uma história que seja efetivamente fácil de adaptar. É extremamente difícil adaptar os Lusíadas. Eu posso tentar, mas vai tornar a nossa vida mais complicada. E, de facto, na Arcil já adaptamos uma história muito complicada, porque a autora era uma professora do agrupamento e a história era tão relevante que nós, apesar do desafio, quisemos adaptar essa história. Pensar como é que a criança vai manipular o livro. E há um conjunto de práticas que são reconhecidas como eficazes e que nós podemos ativar. Às vezes é preciso modificar o texto e modificar a linguagem que nós utilizamos, com todo o respeito ao trabalho que foi feito pelo autor, mas maior respeito pelas necessidades daquela criança que está connosco. Há histórias originais que já têm linhas de repetição fantásticas. O Ainda Nada é um livro que repetidamente aparece esta linha de repetição, e isto é muito interessante. E há histórias que têm uma facilidade de criar ritmo e de antecipação que facilitam a adaptação. Portanto, a seleção da história é mesmo importante. E depois pensar como é que a criança vai participar na história. Portanto, eu posso criar materiais de apoio à comunicação e à participação. Eu posso disponibilizar tecnologias de apoio. Neste momento existem os CRTIC, os Centros de Recurso TIC para a Educação Especial, que nós temos que utilizar. E depois pensar constantemente que tipo de eventos de escrita ou eventos de leitura é que eu posso desenhar para a criança. Não quer isto dizer que a criança vai escrever ou ler, mas vai participar ativamente em eventos relacionados com a escrita. Pode ser escrita inventada e em eventos relacionados com a leitura. Pode ser a leitura de uma ilustração ou de um símbolo. Pensando outra vez nesta história, o que é que foi feito nesta história? Temos o livro e criamos uma tabela de comunicação adaptada para que uma criança que não consegue falar e tem problemas de visão, daí o fundo negro, pudesse então participar e expressar o conhecimento que adquiriu sobre a história. Queríamos também ali algumas imagens mais simples, visualmente mais simples e aproveitando o contraste, porque a ilustração original não é fácil de ver para quem tem dificuldades no processamento visual. E depois podemos fazer muitas outras coisas. A dramatização, a criação das personagens, utilizar fantoches. O que temos que fazer é pensar constantemente se, como e com que frequência é que a criança está a participar ativamente. Porque nós não queremos que a criança que tem multideficiência ou que tem paralisia cerebral esteja ali, sentada e quietinha a ouvir passivamente a história. Queremos que esteja a participar, assim como todas as outras crianças. O que acontece é que as outras mais facilmente advogam pelo seu direito de participar. A criança pode fazer 1001 coisas. Adivinhar o que vem a seguir. Acionar uma palavra com um digitalizador de fala. Antecipar um acontecimento. Apontar um símbolo. Manipular um objeto. Os limites são a nossa e a vossa imaginação. Apontar um símbolo. Manipular um objeto. Este aqui estávamos em movimento, por isso a fotografia ficou assim. Mas pintar algo relacionado com a história. Ou então, e dependendo das competências da criança, avançar para coisas mais simbólicas e desenhar as personagens. O que temos que pensar é nisto, no UDL, o Design Universal para a Aprendizagem. Eu desenho a experiência de literacia pensando em proporcionar à criança múltiplas formas de apresentar a informação. Escrita, oral, um símbolo, um objeto, um pequeno vídeo, uma música. Proporcionar à criança múltiplas formas de ação e de expressão. A criança pode agir sobre a história e expressar o seu conhecimento da história de múltiplas formas. Pode escrever, pode desenhar, pode falar, pode construir um objeto e proporcionar diferentes formas de manter a criança envolvida na história. O exemplo que eu referi, a história com 3 novelos, o mundo dá muitas voltas. Foi uma história escrita por uma docente e uma pessoa muito reconhecida na Lausanne. E isto contribui para o envolvimento, porque não é uma história qualquer. É o livro desta pessoa que eu gosto muito. Portanto, mesmo que seja difícil, eu vou querer estar envolvido. E estes são os princípios do Design Universal para a Aprendizagem que vêm agora também referidos na nova legislação da educação inclusiva. Faço referência muito rapidamente a um projeto em que nós co-construímos uma história com um conjunto muito significativo de alunos. A história era dos 5 amigos, 5 sentidos. E tudo começou quando uma colega da nossa equipa, da Arcil, assistiu à Hora do Conto na unidade de multideficiência. E teve uma ideia, a ideia de fazer uma Hora do Conto diferente. Se calhar as coisas não têm que ser desta forma.
apresentou a ideia à equipa, à responsável pela hora de conta e criamos então um projeto. Obviamente que as equipas, a equipa do Agrupamento de Escolas da Lousã e a equipa da Arcil concordou com este projeto e então quisemos reativar, reformular como é que esta hora do conto estava a acontecer. Escrevemos um texto já pensando nestas questões de linguagem e de acessibilidade. Depois acabamos por perceber, isto é investigação, ação ou é ação e investigação? Mas achamos, vamos documentar tudo muito bem, porque isto pode inspirar projetos futuros. Envolvemos os alunos com necessidades especiais na criação dos adereços para pôr no livro, alunos do primeiro ciclo sem necessidades especiais na redação do texto, o professor de música para criar uma música em torno do livro, os professores de educação visual para fazermos os cenários que utilizamos depois no teatro relacionado com este livro. Portanto, houve um grande envolvimento, muitas reuniões com os alunos com e sem necessidades educativas especiais, preparamos muitos materiais, asseguramos que havia múltiplas formas de comunicação. E no teatro tínhamos alunos que não conseguiam memorizar as suas falas. Portanto, nós gravamos esses alunos a falar e fizemos playback, porque o importante era eles estarem ativamente envolvidos. Não conseguiam memorizar as falas, nós gravamos e foi a voz deles e eles só faziam os gestos que tinham que fazer. Para isso precisamos de alguns produtos de apoio e algum software, mas felizmente há muitos produtos de apoio e muito software nesta área que até são de acesso gratuito. Preparamos, ensaiamos. Fizemos uma peça que teve 2 espetáculos, criamos um livro que é muito multissensorial, registamos e pronto, entretanto, entramos na fase de então, analisar os dados. O que é que aprendemos com esta experiência? Podia falar muito mais deste projeto, mas mostro uma fotografia do livro, tal livro cheio de informação sensorial variada. Tinha páginas com som, tinha páginas com toque, tinha páginas com informação escrita, páginas com a ilustração dos alunos. Fizemos então a tal peça de teatro, onde diferentes alunos participaram, e isto permitiu que todos eles se apropriassem de forma relevante da história. E depois fomos apresentar o projeto e recebemos uma menção especial da Fundação Design for All sobre a forma como desenvolvemos a experiência. Quisemos avaliar o que é que este projeto, a repercussão deste projeto nas pessoas. E percebemos que realmente o testemunho das docentes foi o mais engraçado. Desde viajarmos de uma participação quase nula da Unidade de Apoio à Multideficiência na Biblioteca Escolar para uma participação ativa, para um interesse demonstrado pelos alunos. Há um impacto sobre os pais de todos os alunos que acharam que aquilo foi um espetáculo realmente engraçado e reviram ali competências nos seus filhos e descobriram competências noutras crianças que não sabiam, e a própria comunidade escolar recebeu aqui efeitos muito positivos. Portanto, uma experiência que para muitos foi inesquecível. E pronto, e assim vos deixo a pensar em histórias para todos e as histórias como palcos para a inclusão. Muito obrigada, João.